Olá, gente. A gente tá voltando aqui de novo, porque a live tava tão legal que não deu tempo de ensinar algumas técnicas, né? Que é justamente o objetivo aqui do UOL. Ensinar algumas técnicas para vocês. Eu vou esperar só o Vini entrar aqui. É muito legal, né? Quando a gente fala assim, do nosso aprendizado, como a gente aprende, todos os dias a gente aprende com as pessoas, todos os dias a gente aprende com o nosso filho. Se a gente prestar atenção no filho, gente, a gente tem um aprendizado incrível, né? E quando a gente se transforma, a gente transforma o nosso filho e isso é o mais bacana de tudo. Ah, beleza. Ele entrou aqui, eu vou voltar. Olá. É, muito massa isso. Eu percebi aí a sua reflexão, e é isso mesmo, né? Quando a gente se transforma, a gente transforma os nossos filhos. E sempre quando assumindo essa responsabilidade de autorresponsabilidade, né? Que é até o nosso tema da live de hoje, é Isso. que, então, assim, até uma coisa que é legal a gente até falar sobre isso, apoiando o projeto de valorização da vida, de combate ao suicídio, eu já passei pela depressão, logo depois da separação, eu entrei num processo depressivo muito forte e tive síndrome do pânico. E então foi muito foda que saí disso tudo. E eu sempre fui atleta, né? Já fui atleta, competi já quando era mais novo. E falei, bicho, é algo que eu amo, eu preciso de voltar para isso. E aí voltei para os esportes e eu vi o quanto que o esporte me ajudou a sair desse processo depressivo. E aí eu fiz até há pouco tempo, tá lá no meu Instagram, tá saindo até algumas matérias nas mídias, é que eu fiz um alto desafio de sair do zero, do zero. Eu nunca nadei na vida, eu nunca tinha feito ciclismo na vida, então comecei a praticar o triatlon para fazer a prova mais difícil do triatlon, que se chama Ironman. Que legal. Então, e para me associar às pessoas que passam pelo processo depressivo, porque a pessoa que treina, um triatleta, ele tem que treinar todos os dias. Todos os dias ele tem que superar os seus limites. E a pessoa que está passando pelo processo depressivo, passando por algum problema, ela tem que enfrentar e superar os seus limites todos os dias. Então, essa é a proposta para apoiar o projeto Decida Viver. Eu me autodesafiei a treinar para fazer aí o Ironman. Então, a gente estamos no processo, em breve nós vamos participar da prova, ainda mais agora com essa situação aí de autorreflexão, que essa pandemia está nos convidando, eu já devo anunciar a data dessa competição que eu vou participar. Mas o maior disso é a causa social e, mais uma vez, eu provoco a vocês, até mesmo você, Vivi, depois se você quiser conhecer também mais os projetos Boa. e de nos ajudar, de nos apoiar, a gente está precisando, assim, muito, muito mesmo de voluntários, de pessoas que têm, assim, amor no coração, vontade de servir a humanidade, para a gente juntar força, porque a produção de conteúdo não é fácil. E até há pouco tempo eu fazia tudo sozinho, tudo sozinho. Designer gráfico, comercial, criar o projeto, fazer tudo. Eu fazia tudo sozinho. Mas é isso aí. Mas vamos. Quando você fala do corpo, quando você fala do corpo, assim, quando você treina e exercita o corpo, tem todas umas substâncias que são jogadas no corpo, Sim, né? Então, eu alguma até coisa física que melhora, com É, certeza. eu, eu até treino numa assessoria esportiva que se chama endorfina, né? Então, a Ah, produção de endorfina nos ajuda, né? Eu moro na região da Pampulha e eu treino lá com eles, que a academia deles é na Pampulha. E outra coisa também que você me a fugiu gente aqui agora, precisa, na né? A hora. gente precisa de quando passar aí essa pandemia, a gente precisa de ocitocina, né, desse contato com as pessoas, a gente precisa de dopamina, a gente precisa de serotonina, precisa de endorfina, então a gente precisa dessas substâncias no nosso corpo. Então, quando a gente É, muda, a gente treina, e até pode mesmo falar. nesse processo de superação, né, de treino,
você vai conversando com você mesmo e é um excelente artifício para introspecção. Então, igual ontem eu fui correr e já tinha mais de 45 dias que eu não treinava, porque logo quando começou esse processo de pandemia, eu falei, se antes eu já assumi a responsabilidade social, agora eu preciso de trabalhar o tempo inteiro. Então, assim, fazer a live dura normalmente 60 minutos, mas antes eu tenho que fazer o contato com a Vivi, criar o tema, aí eu que faço as flyers, eu que faço tudo, né? Igual ontem, eu vi que alguns palestrantes que estavam com a gente estavam compartilhando no feed, né? A Vivi até está estreando aqui a nossa estrutura legal para o feed aí. Aí eu falei, poxa, não está ficando legal, né? Está ficando desproporcional ali. Eu falei, então, beleza, vamos criar alguma coisa muito legal. Eu, particularmente, eu gostei muito daquela criação. Ficou muito moderna, assim. E aquilo ali, você estava falando de cor, ali eu coloquei duas vibrações, que é a vibração da chama violeta, né? E a vibração da chama verde. São duas chamas que são essenciais para a cura, para a transformação do ser humano. E isso é uma coisa, então tudo tem uma lógica, uma lógica de criação. E você viu, né, que do seu lado ali está a chama verde, do meu lado está a chama violeta, e na mistura delas... Você não acredita, assim, eu não tinha percebido isso. E quando você fala aí, a gente vem com um raio primordial, assim, né? E o meu é verde. Para você ver que legal. E eu gosto muito dessa questão das energias, igual você estava comentando atrás, eu gostaria, aí que eu lembrei qual que era a observação que eu ia fazer. Eu também fui criado na religião católica, né? Só que eu sempre fui muito curioso. E eu sempre provoquei muitas pessoas que estavam ao meu redor e provocava muito mais a mim mesmo. Eu falava, poxa, mas peraí, tem muitas coisas que isso não me explica. Tem muitas coisas que eu fico ainda, sabe, com a boca seca. Isso não, além de eu ficar com a boca seca, eu fico com o coração vazio. E aí que eu fui buscar mais conhecimento, de perceber toda essa questão da inteligência maior, do extrafísico, pluralidade das vidas, pluralidade de mundos. E aí eu comecei a perceber, então, aí começou a fazer sentido aquilo que Jesus falava. Tem olhos tem gente que tem olhos e não vê, e tem ouvidos que não ouvem. Então é isso, tem muitas coisas que a gente fica cego para o que existe e que muitas coisas, como você está falando de energia, a gente sabe que energia existe, mas a gente não consegue ver, não é? E aí eu comecei aí e ele falou, né, tem vários caminhos que chegam lá. Tem vários caminhos. Um é certo, um é melhor, um é pior. Não existe melhor e pior. É o seu caminho. O que te existe leva? O que você dá conta, né? E tem até uma coisa que ele mesmo nos provocou, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. Né? Então, aí é onde a gente percebe que o Sol, pertinho da maior estrela que a gente hoje consegue, o ser humano consegue perceber, que coloca o Sol como uma ponta de lapiseira 03 e uma parede. Então, aonde que está o planeta Terra? Aonde que está nós, habitantes, um dos habitantes do planeta Terra? Então, são todas essas provocações que a gente tem que se atentar para essa nova era. Então, assim, nós estamos nessa carcaça física, né, composta 2/3 de água e o outro 1/3 de vários elementos, mas da gente entender de que existe algo que manipula essa carcaça, que aí sim é a nossa essência energética, que é essa energia que algumas pessoas chamam de energia e tem outras que chamam de espírito, mas é isso aí que é a nossa vida, né? E que aí a gente vai dando essa continuidade evolutiva. Mas bora lá para a autorresponsabilidade e o treininho seu aí. Deixa eu só te falar uma coisa. Sobre esse treino, né? Sobre o hábito, a gente criar hábitos na nossa vida. E dizendo também da autorresponsabilidade. Como que funciona o nosso cérebro, né? Nosso cérebro é formado de neurônios, então quando acontece alguma coisa, por exemplo, ficar com raiva lá, eu já tenho um caminho natural por onde passa essa informação para que eu reaja. Então é um caminho rápido, né? Igual o cérebro do Dr. Siegel, eu não sei se você conhece.
Não. A gente ensina para o nosso filho, e eu ensino para o meu filho isso, que é um cérebro. O doutor Siegel que fala. Que aqui tem um córtex, não parece um cérebro mesmo? Sim, Aqui tem um sim. córtex, que é a parte que pensa. Quando vem Sim. a emoção, isso aqui faz assim, ó. Ou abre na hora. Aí aparece o cérebro reptiliano, né? Na verdade, eles Uhum. falam que é o cérebro reptiliano, que não pensa, que não fala português. A gente brinca que não fala português. Porque é isso que acontece na raiva. Quando eu fico com raiva, tute. Se eu esperar a onda da emoção passar, né, que pelos estudos dura 6, 7 segundos, segundos. Agora eu achei muito pouco esses segundos, porque minha raiva Eu dura também mais. acho. É, tem gente que dura uma vida inteira, né? Eu vou até pesquisar isso depois. Aí essa partezinha, ela fecha naturalmente. Mas se a gente tiver ferramentas para fechar, melhor. E se a gente É, souber disso, é fantástico, porque é, abriu. Eu não vou tentar falar com meu filho essa hora, gente. Ele não está falando português, ele não está pensando, né? Deixa eu voltar. Na hora que voltar, eu dou o sermão que eu quero dar o sermão assim, de conversar com ele, o né? Olhar ensinamento, nos né? olhos, explicar, dou o ensinamento. Não adianta eu dar quando faz. Então, assim, eles brincam, né? Que quando faz assim, né? O dinossauro sai da jaula. Então, assim, É, cada um é responsável por voltar o dinossauro para a jaula. Isso aí para explicar para o filho. Eu sou responsável por fazer isso. Né? Então, eu tenho que saber como fazer isso. E aí, eu estava falando do cérebro, que eu começo um negócio e já vou para outro. Estava falando do cérebro, que o cérebro funciona assim: tem as ligações, né, dos neurônios, onde tem as substâncias, e aí passa uma corrente elétrica. É uma corrente elétrica mesmo. E aí forma um uhum. campo eletromagnético, e aí eu tenho esse campo eletromagnético em mim, né? Meu cérebro forma esse campo. E aí o que que acontece? Acontece alguma coisa, a respostinha vai rapidinho lá e eu ajo. Imagina como se fosse uma mata fechada, onde tem um caminhozinho, né? Na roça a gente fala o caminho da roça, né? Que tem aquele caminho que todo mundo passa ali o tempo inteiro. Eu tô passando ali o tempo inteiro. Essa é a minha resposta rápida. Agora imagina o esforço que eu tenho que fazer quando eu quero uma outra resposta, quando eu quero um outro caminho. Eu tenho mesmo que vestir galocha, sei lá, tenho que vestir uma capota, tenho que colocar uma bota, tenho que pegar um foice, eu tenho que abrir a mata para eu poder criar É, outro caminho. Aí eu preciso ou da ferramenta, ou da ajuda de alguém que me traga essas ferramentas para eu poder criar um novo caminho. E aí o interessante, além de criar esse novo caminho, eu tenho que parar de usar o outro. Vamos supor que é, eu xingo meu filho, grito com ele. É o meu normal, né? Vamos supor, isso já é natural. Se eu quiser fazer diferente, eu tenho que começar a fazer diferente e deixar de fazer isso, é. né? Para que esse caminho na mata vá fechando e o outro se torne um caminho natural para mim. Então, beleza. Isso é como o cérebro funciona. E falando da importância da gente ter ferramentas para poder abrir esse novo caminho. E agora a gente vai fazer o FT. Porque nessas ferramentas que eu fui aprendendo ao longo do tempo, é, eu vi que tem ferramentas que você não precisa fazer um curso, várias coisas, para poder aplicar de forma simples no seu dia a dia, entendeu? É. Você pode fazer isso de forma fácil. Então, se vocês quiserem pesquisar depois, tem a meditação que você tem que fazer todos os dias, entrar em contato, né? Essa conexão com a videira. O Ho Oponopono é uma ferramenta também que pode te ajudar. E tem esse FT que eu acho fantástico. Eu acho ótimo o FT. Chama Explica isso. Eu acho que você ia falar agora. O isso, que é o chama FT? EFT, Emotion Freedom Technique. É uma técnica de liberação de emoção. E o que o EFT que princípios, né, que tem? Quando acontece um evento na minha vida, aconteceu alguma coisa. Não importa se eu ia falar que não importa quando aconteceu, mas vamos supor que aconteceu o evento agora. Aconteceu um evento na minha vida. A minha energia, porque a gente tem um conhecimento que a gente tem caninhos que trafegam a energia no nosso corpo. Esses caninhos são chamados meridianos. Então, assim, o shiatsu, ele trabalha nos meridianos apertando. Imagina que são canos, né? Então, ele trabalha desentupindo os canos.
A acupuntura, ela coloca agulha nesses cantos para que o fluxo de energia circule. E o FT acredita que você tem um evento, a sua energia trava. E aí, quando a sua energia trava, você tem emoção. A gente nem percebe disso, né? A gente nem percebe isso. A gente pensa que é automático, vem, uf. Não, mas se a energia não trava, você não tem emoção. Então, isso se baseia o FT, tá? Então, o que que acontece? A gente se conecta ao evento, que pode ser um evento que aconteceu hoje de manhã. Eu vou fazer com você. Pode ser um evento que aconteceu hoje de manhã, pode ser um evento, você já vai pensar, um evento que aconteceu há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, que te deixou uma emoção forte, tá? Então aconteceu o evento, a gente vai fazer um processo para sua energia não travar, e aí você vai me falar o que, que vai acontecer, tá? Meus filhos estão chegando aqui agora, quer dizer, estão chegando, né? Eu estou vendo o movimento ali, eu vou colocar meu foninho, porque aí se tiver um barulho externo, tá? E aí você vai Tá me bom. falar se vai continuar o som. Peraí. Opa, aqui. Vou falar aqui. Alô, você tá me escutando? Sim. Beleza. Porque aí diminui se eles fizerem um barulho externo aqui. Até te dou uma dica de sempre quando você for fazer live, faça com o fone, porque o seu áudio ele fica melhor. Ah, beleza. Beleza. Sempre. Até na gravação, porque ainda mais o Edinho está te ajudando muito nessa questão do digital. Você pode transformar uma plataforma, que até nós fizemos uma live esses dias falando sobre ela, é sobre o podcast. Aí, se você tem um Uhum. áudio melhor, você já consegue ter uma conversão de áudio da sua live para um podcast. Uau, é mesmo, hein? Boa ideia, Entendeu? Aí hein? você Olha pode só, segurar você pode aprendendo segurar o muitas coisas microfone, aqui. você pode segurar o microfonezinho mais perto de você. Aí tem uma Tá, joia. melhor, isso tem uma melhor captação de áudio. Que é bom alguém falar com ela. Levando puxão de orelha aí, hein? Ao vivo. Edinho, É ótimo. e até deixa eu até mandar um Uhum, recadinho para ele, porque sim, pode falar. o Edinho também deve ter essa percepção que você tem uma capacidade gigantesca que isso pode virar infoprodutos. E isso tem pessoas ganhando fortuna com isso, tá? Ganhando muito dinheiro, criando infoproduto. E um infoproduto que você pode criar para ganhar autoridade Tô é ganhando puxão de orelha de todos os lados aqui, olha lá. Ela não me ouve. então assim, Pode falar. é um conteúdo, Vivi, muito rico e que é o seguinte, não só de pensar no dinheiro só, mas é pensar que o seu conteúdo pode fazer grande Ajudar as diferença para as pessoas. pessoas. Então você está sendo egoísta de guardar isso sozinho. Não, então não, a gente fez agora, ó, Então, na semana passada tá aberto para compra e o ferramenta de poder. Então, Edinho. aqui, ó. Então, assim, Edinho, eu até te dou uma dica, né, que eu já venho, te peço licença para vocês, venho estudando marketing aí já tem muito tempo, uma pílula de provocação, de desejo do público, é esses conteúdos pequenos, como, por exemplo, o podcast, que você vai estimular o público a querer saber mais sobre o seu produto e que isso é um gatilho de compra para o seu infoproduto. E o que eu puder ajudar É. mais, contem comigo. Então, ferramentas de poder tem essa ideia aí de ensinar ferramentas práticas para o seu dia a dia. Não é para tornar ninguém um mestre. Não, ninguém vai sair mestre em NFT, mestre em Oponopono, mestre em técnica Rain, ninguém vai sair mestre em nada. Mas assim, a gente vai meditar todos os dias juntas. Eu vou ligar a câmera, vamos fazer uma meditação agora todos os dias para criar um hábito, para criar um novo caminho. Pode falar. Que sejamos mestre de nós mesmos, né? Que a gente comece a ter controle das nossas emoções, a gente consiga ter controle, aliás, assumir a responsabilidade daquilo que nos cabe, que é a individualidade, né? Se nós queremos transformar alguma coisa, algo que a gente tem a capacidade de transformar, somos nós mesmos. Nem os nossos filhos com a imposição, nós vamos conseguir transformar eles. Então, a Com gente precisa certeza. de só a introspecção,
fazer todo o trabalho íntimo, reforma íntima, e lembrar da humildade que a gente aprende desde com uma criancinha até mesmo com um suposto mestre. E uma outra dica que eu sempre falo até com meu filho, que fica para um ensinamento para a gente, eu trago isso para a minha vida, igual, aprendo muito com a Dinha, aprendo muito com a Vivi, aprendo muito com meu filho, aprendo muito com várias outras pessoas, mas que sejamos sempre estudantes, nunca seguidores, porque nós temos a capacidade de deuses, né, direcionada e incentivada por Jesus, mas a gente tem que assimilar todas essas informações e ter apenas ali essa responsabilidade de progresso e de evolução, fazendo a transformação pessoal. Saint-Germain fala, né, que sejamos discípulos de nós mesmos. Então, nós Sim. temos o nosso mestre interno, então que a gente seja discípulo. E ele fala um pouquinho, assim, a diferença entre estudante e discípulo, né? O estudante, ele acumula informação e o discípulo, ele pratica, ele segue, né? Então, ele Isso é muito sim, eu interessante. falo, é legal de fazer essa observação também, que amplia ainda mais essa capacidade de entendimento do todo, né? Todo é bem relativo também, porque o que a gente consegue ter de percepção é muito limitado, né? Eu E só costumo que falar que é um agora, quadro. Eu costumo falar que é um é, quadro. Eu vejo um é, pedacinho do quadro, o outro vê um pedacinho do quadro. Pode ser que tenha uma interseção aí que a gente veja a mesma parte. O problema não está aí. O problema é eu achar que eu estou vendo o quadro todo quando eu vejo só um pedacinho. é verdade. E só que agora esse novo momento, essa nova era já é bem falado, avisado, para que a gente esteja preparado, porque voltando, né, no nosso maior mestre aí, que é Jesus, que ele fala o seguinte: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então vai continuar preso, o escravo da ignorância, aquele que não perceber todas as informações que vão chegar agora. Se a gente achava que a evolução veio rápido, pessoal, apertem o cinto para viver essa nova era. As coisas vão acontecer assim, ó, puff, vai ser tudo muito, 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 muito rápido. Então, se você está conectado, você vai estar em equilíbrio. Agora, se você não estiver Em conectado casa, nessa energia em casa, que foi o grande chamado dele, né? Volte para si mesmo, né? Entre no teu templo. Na hora que ele está falando templo, ele não está falando de nenhuma igreja, nenhuma instituição religiosa, até mesmo porque ele não trouxe nenhuma instituição religiosa. O templo que ele quer dizer ali, é por isso que ele fala, tem pessoas que têm olhos e não veem, né? É porque não sabia sair da superficialidade da letra dele, né? Das parábolas, e fazer uma entrada no espírito da letra. Então, o que ele quer dizer ali é para que a gente entre dentro do templo. Esse é o único templo que ele nos confiou. Então, que a gente faça isso daí. Mas é sensacional. Eu amo é aprender. sensacional. Eu também amo. Aí tá a autorresponsabilidade, né? Eu tenho que ser É, responsabilidade por esse templo aqui. Eu tenho que ser responsável por ele, né? é. Então vamos para o FT. Vamos FT é uma aprender, eu quero ferramenta fazer. que eu amo. É uma ferramenta que eu amo, ela é simples, assim, ela tem várias formas de fazer, então ela não é só isso que a gente vai fazer aqui, tá? Ela tem jeito, não, ela é muito ampla, mas tem uma forma prática de fazer que eu gosto muito de ensinar, que é o seguinte: eu vou pedir para você topa fazer, né? Topo, vamos lá. Já estou aberto Eu aqui, vou ó. pedir, Já descruzei os braços, aliás, eu estava não, com as pernas cruzadas. Mas nem é para me precisa conectar. disso, Não, tá? mas Nem é para precisa. me conectar mesmo nas energias, assim, estou totalmente aberto e não só aberto, te agradeço pela oportunidade. É a sua forma, né? Gente, é incrível esse negócio. Quando a gente vai falando, cada um tem a sua forma. Por isso são tantas ferramentas. Porque tem gente que se adapta em um. Eu já aprendi tanta coisa que eu falo, isso aí não faz sentido para mim, mas faz para o outro, né? É É, verdade. é muito legal. Então tá, o FT, você vai fechar os seus olhos. Por que eu peço para fechar os olhos? Só para se conectar, tá? É só para você se conectar com aquilo. Então você vai fechar os olhos e lembrar de um evento que aconteceu na sua vida
que foi muito significativo para você, que hoje te atrapalha de alguma forma. Pode ter sido que você brigou com seu esposo hoje de manhã. Eu tô falando para você, né? Mas eu pensei numa É, eu mulher sou, aqui. eu sou separado e não tenho nem namorada. Tá, então assim, pensa que você brigou com seu filho hoje de manhã, tá? Uhum. É, é porque eu tô vendo umas mulheres entrando aqui. A Rafaela, então, Rafaela, ó, entra aí, pensa que você brigou com alguém. Então, uma raiva que veio hoje de Faz, manhã. é Pode uma ser alguma sugestão. coisa que Tem que aconteceu ser há 20 hoje. anos atrás. Não. Isso. Pode ser uma coisa que Isso. aconteceu há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, 40 anos Tal, atrás. Pode ser talvez, qualquer Vivi, evento. Hum, talvez, Vivi, se você fizer direcionado para mim, e pessoal, quem estiver assistindo ao vivo e quem assistir a reprise, traga isso para você, muito para bem. sua intimidade, né? Porque assim, a Vivi ela vai fazer direcionado para minha pessoa agora. E aí pensa em eventos, na forma que ela for conduzindo, leva isso para o seu íntimo, para a sua personalidade. Pode ser assim, Vivi? Justamente. Pode, eu amei, foi ótima ideia. Você vai então fechar os seus olhos e imaginar um evento significativo na sua vida que tenha te trazido uma emoção forte, tá bom? Você pensou? Sim. Tá. Pode ser Observa se mais de tem. um? Não. Se concentrar Agora, em nesse um. momento, você vai se concentrar em um evento. Depois você pode Tá bom. repetir o FT para o outro evento, tá bom? Perfeito. Então agora você vai se conectar com esse evento. Observa se tem pessoas falando nessa cena que você está aí pensando, se conectando. Lembrando, gente, que quando a gente pensa no evento, a gente volta lá. A nossa energia volta lá, né? Então, observa se tem pessoas falando, se você está fora ou dentro da cena, tá? E observa como você está se sentindo nessa cena. E eu queria que você nomeasse a emoção. Se é raiva, se é tristeza, se é angústia, qual emoção? Tristeza, repressão. Então vamos pegar a tristeza, tá? Qual que tá mais forte? A tristeza? Repressão. Não, a Então tá. repressão. É o que me Então tá. atrapalha muito até hoje. Então você sofreu uma repressão. E é um sentimento de repressão, é isso? Sim, Tá. limitando as minhas virtudes, limitando a minha potência, as minhas virtudes, os meus E você, talentos. e você consegue sentir, quando você fecha os olhos, você consegue sentir essa Sim, repressão, tá? Eu queria que você sim. quantificasse de 0 a 10. 0 é assim, não tem repressão nenhuma, e 10 é muita repressão. De 0 a 10, 10. 10. Então você quantificou. Esse quantificar é só para depois a gente repetir e você ver alguma diferença, tá bom? Eu queria que Uhum. você abrisse os olhos agora e você vai repetir comigo. Conectado nessa repressão, a gente vai bater em alguns pontos da acupuntura. O primeiro ponto para a gente abrir é o ponto do karatê, esse ponto aqui do lado das mãos. Então você vai bater nesse ponto e vai falar: apesar dessa repressão, Apesar dessa repressão, eu me amo e me aceito eu me amo e me aceito total e completamente. total e completamente. Se o pessoal que está assistindo, se for uma raiva, vai poder falar, só substituir a palavra, apesar dessa raiva, eu me amo e me aceito total e completamente. Então você fale de novo, apesar dessa repressão, Apesar dessa repressão, eu me amo e me aceito eu me amo e me aceito total e completamente. total e completamente. A gente vai fazer 2 vezes aqui e a gente vai passar para os outros pontos. No topo da cabeça, essa repressão que me atrapalha até hoje. Que me atrapalha até hoje. Você repete só se for verdade, tá? Essa repressão que me atrapalha até hoje. Sim, me atrapalha sim. Essa repressão que me atrapalha até hoje. No início da sobrancelha, Essa essa repressão que me incomoda muito. repressão que me incomoda muito. Do lado dos olhos, Essa repressão, essa repressão. essa repressão, Debaixo dos olhos, essa repressão. essa repressão.
No bigode, essa repressão, essa repressão que me incomoda. essa repressão que me incomoda, Debaixo da boca, essa que me, repressão que me atrapalha. que me atrapalha, Aqui, ó, debaixo da clavícula, essa repressão, essa repressão que me incomoda. essa repressão que me incomoda, E debaixo dos braços, aqui, ó, na altura do sutiã, essa repressão, essa nas repressão, mulheres, né? Essa repressão que me incomoda. essa repressão que me incomoda, Isso. Aqui, ó, em cima de novo, nós vamos fazer outra rodada. Essa repressão. essa repressão, No início da sobrancelha, essa repressão. essa repressão, Do lado dos olhos, essa repressão que me incomoda. essa repressão que me incomoda, Debaixo dos olhos, essa repressão que atrapalha muito a minha vida. essa repressão que atrapalha muito a minha vida, Debaixo do nariz, no bigode, essa repressão. essa repressão, Debaixo da boca, essa repressão. essa repressão, Aqui, embaixo da clavícula, essa repressão. essa repressão, E debaixo do braço, essa repressão. essa repressão. Respira, fecha os olhos. Você vai voltar para aquela cena que você estava, tá? E vai localizar a repressão, ok? O que pode acontecer, tá? Pode ter mudado. Agora, o que está mais forte é a tristeza, não é mais a repressão. Pode ter aumentado, porque eu tomei mais consciência. E pode ter diminuído, tá bom? Observa agora se mudou alguma coisa, se tinha pessoas falando e agora não tem mais, ou o contrário. Observa se você está na cena ou fora da cena. Você está na cena ou fora da cena? Eu estou vendo a cena. Você está vendo a cena. E localiza a repressão de 0 a 10. Qual é a repressão que você está sentindo agora? Agora é neutra, zero. 0. Tem outra emoção presente? Sanidade. Já? Seria. Porque o que pode acontecer, tá? Pode ter saído, e é poderosa essa ferramenta, não é? Sim, porque eu falo o seguinte, isso talvez tenha, pode ser, tá bom? Uma suposição, vamos fazer um estudo desse caso. O que tá, talvez o que aconteceu comigo agora, nesse experimento que nós fizemos, é algo que teve esse resultado, porque eu já venho buscando inúmeras outras ferramentas para me Pode. curar. Então, talvez eu tenha, talvez, tá bom? Isso é uma suposição, um estudo de caso. Talvez eu tenha potencializado a ferramenta para, ao invés de estar vivendo a cena e depois sair da cena. E aí me veio uma outra coisa que pensar o seguinte: o ignorante foi aquele que me causou a repressão e a tristeza. O problema é dele agora. Sabe um sentimento que sempre vem quando a gente faz isso? É assim, gente, mas por que eu senti isso? Bobagem. Me veio, tá? Cada um vem alguma coisa. Mas toda Eu, vez que eu faço isso, imagina poder fazer isso o tempo inteiro. Ó, te aconteceu uma é, raiva que agora, eu contei numa live que eu fiz outro dia, que eu deixei meu filho na escola, ó, antes da pandemia, né? Deixei o meu filho na escola. Quando eu saí com o carro, tinha uma pessoa vindo para poder entrar no estacionamento da padaria. E aí foi 1 minuto que eu baixei no celular para olhar onde que eu ia. Eu parei o carro. Olha, a pessoa estava vindo, eu vi ela vindo, ela não ficou nem um segundo parada porque eu estava no celular. Quando eu levantei o rosto, que ela estava vindo ainda, eu saí com o carro e ele entrou. Quando ele entrou, ele virou e falou assim, me deu uma raiva, e veio a raiva. E aí, quando a gente está atenta, orar e vigiar, e quando eu observei que a raiva estava vindo, eu falei, não vou ficar com essa raiva, não. é, Dirigindo, eu falei, apesar dessa raiva, então para vocês que vão fazer depois, vocês vão substituir a palavra repressão que eu fiz com ele por raiva, tá? Ou por
pelo sentimento que vier. Então eu fiz, apesar dessa raiva eu me amo e me aceito total e completamente. Apesar dessa raiva eu me amo e me aceito total e completamente. Essa raiva, essa raiva, essa raiva. São 8 pontos. Essa raiva, 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 essa raiva. E faço de novo. Eu falei, gente, esse negócio é bom demais. Pra que eu vou ficar com É, raiva até? Vou ficar com raiva até e, quando, né? e eu acho que esse é o maior convite, né, que esse momento nos faz, é da gente ter o entendimento. A fraternidade é uma palavra que, por isso que eu falo que nós vamos entrar na era da fraternidade, que a fraternidade é da gente pensar que se eu estou conectado com a fraternidade, que é o amor maior dessa energia, né, conectado com essa energia que é amor, e que tudo, aliás, nem precisa que nos perdoar, né? Ela sabe que toda questão de desequilíbrio prejudica a nós mesmos. Então, quando você chega e fala o seguinte, a Deus me perdoa, não precisa de pedir perdão a Deus. Peça perdão a você mesmo, porque Deus não se ofende. Se Mahatma Gandhi, que foi um simples mortal, mas que alcançou aí um nível de evolução um pouco mais alto do que nós, ele já falava que ele não se sentia ofendido. Você imagina Deus, não é? Que não tem como comparar. Deus é Mahatma Gandhi. Então, Ele é não da se gente ofende, a gente ter. não tem que pedir perdão. Não Perdão precisa de mesmo. pedir perdão a Deus, a gente tem que pedir perdão a nós mesmos. Então, nesse contexto dessa conexão com a fraternidade, é da gente perceber e falar, poxa, esse irmão está doente, está desequilibrado, e eu não posso deixar com que a doença ou desequilíbrio dele me afete. Faz sentido É isso? isso. Faz todo sentido. Agora vamos voltar lá para o seu caso, né? Você Sim, por fechou os favor. olhos e realmente zerou a repressão. Sim, porque e aí que acontecia? Antes eu era, foi uma situação que aconteceu enquanto eu era criança, Uhum. né? E isso aconteceu minha vida inteira, praticamente. E aí, enquanto eu vivia lá com os meus pais. Por isso que eu até decidi, depois de separar, de não voltar mais para casa dos meus pais. E De agora, quando você continuar fecha morando os sozinho. olhos? Eu saí da cena, eu vejo aquela criança com aquela pessoa, entende? Mas Então eu você vejo a de repressão que longe. você sentia zerou. Zerou. É Isso. porque eu saí, Mas né? Então, entendi. Olha o que pode acontecer, viu? Falando para as pessoas que vão fazer esse exercício depois. Pode aumentar, pode diminuir, pode mudar. sim. Então, eu um dia eu fiz com uma pessoa que ela tinha sido abusada. Uhum. Então, é uma coisa muito forte, né? No início, ela ficava triste, porque ela tinha deixado, que foi na infância, porque ela se sentia sozinha, abandonada. Então vinha uma tristeza. O que a gente fez? Apesar dessa tristeza, a gente fez várias vezes para tristeza. De repente, ela virou e falou: Não, mas eu não tô com tristeza mais, minha tristeza zerou, agora eu tô com raiva. Aí a gente fez É. para raiva. Então pode mudar e você pode fazer é, para uma outra emoção. Às vezes pode acontecer de piorar. Nossa, agora estava em 3, agora estou em 10. Faça de novo, faça várias vezes, várias vezes. Porque o que acontece? É igual um copo com sujeira no fundo. Você joga água, ela vai Vai limpando. misturar. Mas tem um tempo que a lama tá ali. E você fala, É. ai, piorou, não vou fazer mais. Não, continua fazendo igual o Ponopono. Tem gente que fala, eu começo a fazer o Ponopono, piora as coisas. Não piora, já Essa, estava ali, só que estava quietinho, agora misturou, continua fazendo. essa analogia é sensacional de uma reflexão diante a reforma íntima, né? Porque você pega aqui o copinho, às vezes está toda aquela sujeira assentada, né? Que é Quietinha. onde está aquilo que eu falei lá, o homem velho. O homem velho, ele está quietinho, porque antes ele toma controle. Ele tem o controle daquilo ali. Então tá aqui. Aí você joga alguma água, ele vai misturar. Então a água que antes era aqui cristalina, que você estava conseguindo viver com até mesmo no conceito do comodismo, né? Então, você sabia que tudo aquilo estava aqui, precisava limpar, mas você estava acomodado, porque a parte que você percebia estava cristalina. Você mexeu naquilo ali, virou bagunça, não é deixar voltar para o fundo de novo. É fazer aquilo que você está dando a orientação. É colocar mais água limpa, cristalina, para que aquele lodo, aquela sujeira, toda aquela confusão
que estava ali vai embora. E aonde que é toda essa proposta, né, da reforma íntima, de se tornar um ser melhor. Voltando só para a gente finalizar aqui, voltando no Desfecho. nosso assunto, que é a autorresponsabilidade. Então, onde que entra nisso tudo aí? Eu saber que tudo é meu, que não tem do É. outro, que é meu. Outro dia, eu não sei se o Douglas está aí, eu vou falar dele, sacanagem. Mas Agora, não eu tá vou falar não. dele, tô brincando. Eu falaria mesmo com ele aí. Meu filho, de 6 anos, ele começou a dever na escola. E aí ele sentou do meu lado para fazer o dever. Quando ele sentou do meu lado para fazer o dever, ele começou a fazer e ele fazia assim comigo. Tá bom, então o que que é? Então qual que é a resposta? Na hora que eu olhei para ele, eu falei, meu Deus, é meu irmão. Porque o meu irmão, que hoje é filósofo, né? Ele tinha uma preguiça de pensar quando ele ia fazer dever, principalmente de matemática, física. Ah, Aí ele tá tá isso aí, ó. ainda. E eu que ensinava dever para ele. Hoje eu penso que minha mãe Hum. não dava conta, né? E que eu ensinava para ele. E na época, eu não sei se ele lembra, eu falava com ele, ele falava assim: tá bom, qual que é a resposta então? Aquilo me dava uma raiva. Muitas vezes a gente começou a fazer dever sentado e acabava correndo em volta da mesa, brigando um com o Aham. outro. Mas assim, é, quando meu filho sentou do meu lado para fazer dever e fez a mesma coisa que meu irmão fazia, eu falei: meu filho tem 6 anos, até quando ele vai ficar fazendo isso comigo? Não fazendo comigo, tá? Não, não é fazendo comigo, É, viu, Felinho? Viu, Douglas? É fazendo isso. O que que eu, na hora, no primeiro dia não foi isso, não. O primeiro dia deu errado, né? Deu errado assim. Ele fez o dever o tempo inteiro dessa forma. No segundo dia, eu olhei para ele e pensei, ele está representando alguma coisa do meu interno. Ele está refletindo o meu interno. Olha, só de nomear qual é a resposta, só de nomear isso, só de entender que isso era meu, que não era dele, ele parou de fazer isso. Os deveres com ele fluem agora, que é um absurdo. Eu fico pensando, é, gente, que potência é isso, a gente saber que nunca está no outro, que está na gente. é. E se eu E resolvo também, em mim, essa frequência, ela não existe mais em mim. Então, ela não ressoa com o outro. Entendeu aquilo que a gente começou falando na, na primeira live? Se eu não tenho essa aham. frequência mais em mim, o outro pode ter, mas não tem ressonância mais. Né? E tem uma Você ia outra falar. coisa que eu gostaria de aproveitar esse gancho aí, da gente, porque tem muitas vezes a gente percebe virtude, talento nos nossos filhos e que a gente etiqueta como defeito, como problema. E não, aquilo ali os nossos filhos eles estão demonstrando não só também talento como virtude, mas também como defeito. E nós, enquanto pais, educadores, nós precisamos de assumir a responsabilidade de acolher aquilo, seja qual forma for, ou da gente modelar, modelar em todos os sentidos, né? Tanto do negativo quanto do positivo. Porque do negativo é de mostrar que aquilo ali vai trazer problemas para ele. Então, por exemplo, se a gente percebe que o nosso filho ele tem o péssimo hábito de mentir, então é da gente trabalhar a conscientização dele, o que é que a mentira pode trazer de problema para a vida dele. E aí a Uhum. gente, esse é o nosso compromisso de modelar. E se tem uma virtude, é da gente estimular. É uma coisa que eu faço muito com meu filho. Meu filho, quando ele era mais novinho, ele falava que queria ser policial. E policial, na época, está mudando muito, né? Questão de valorização e tudo, era ainda muito difícil. E o padrinho dele é policial. E o padrinho dele falava comigo, velho, tira isso da cabeça dele, porque o cara está querendo ser policial. Eu falei, bicho, não, ele vai ser aquilo que vai ser feliz. E o que eu fiz? Levei ele em delegacia, levei ele no hangar para ver os aviões, os helicópteros da polícia, levei ele na cavalaria, levei ele para conhecer uma cela. Eu conheço, tem várias pessoas da família que é policial, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Levei ele em tudo que ele imaginava, que tinha da polícia, que a gente teve acesso, eu levei ele para ver. E isso depois passou.
Hoje ele fala, e desde novinho é uma coisa que a gente percebe, um dos talentos dele e que foi reprimido em mim, eu percebi que o meu filho também veio, que é o talento artístico, de criação, de reinventar as coisas. E aí, desde novinho, ele pegava o que era lixo, supostamente lixo, para a gente, e falava, papai, não joga fora. Pegava caixa de leite, copinho de iogurte, tudo que para a gente era lixo, descartável, ele lavava, juntava e fazia arte. E fazia as artes dele. Hoje ele já fala, até mesmo com a influência de um joguinho, que é o Minecraft, ele construía coisas assim, magníficas, que eu falava, filho, você que construiu isso? Ele falou, foi, papai. E assim, coisas magníficas com aqueles mínimos detalhes. E eu sou extremamente detalhista também. Você viu na arte, lá na criação de arte. Então, eu falava, pô, Você não encaixotou seu filho, né? não, aí Você eu, abriu a possibilidade. Porque se você encaixota seu filho, pronto, você limitou. E a gente tem que ser sem limites. foi o que aconteceu comigo. Essa repressão refletiu muito na voz. Depois, quando eu comecei a externar o meu talento, a voz travou. Eu fiquei afônico e teve uma série de problemas. Então é isso, é da gente ver o que é virtude, o que é defeito, não é? Que às vezes ali é o mau hábito dos nossos filhos, e de acolher. O acolhimento é em todos os sentidos. Ele é muito importante e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Isso mesmo. Eu te agradeço imensamente por esse espaço, né? Essa possibilidade de da gente poder ajudar as pessoas que vão ver essa live depois, né? Ajudar a um Sim. entendimento, porque às vezes falta só uma informação para que você faça aquele link. Eu falo, eu não tinha pensado nisso ainda, né? Eu não tinha Porque pensado que o meu filho está fazendo isso porque é um negócio que está em mim, né? Eu não tinha pensado ainda que o que é essas frequências do universo, por que falam desse negócio de lei de atração que eu não entendo nada? Não, gente, uma frequência em mim vibra no universo. Olha, isso está fazendo sentido. lembra do violão, né? Lembra do Aí violão? lembra da analogia. E é isso mesmo, todo o processo pedagógico, né? Quando a gente trabalha com amor e no propósito de servir ao próximo, nós vamos, essa energia maior, ela traz boas intuições para que a gente utilize os artifícios necessários para o despertar da humanidade. Então, que fica um convite também da gente estender esse nosso bate-papo a outras plataformas, né? Eu, particularmente, também, se eu posso resumir em uma palavra, é gratidão. O tema da live de ontem que eu fiz uma live ontem sozinho, falando sobre a importância da gratidão. E então, gratidão a você, mais uma vez, gratidão, meu querido amigo Edinho, uma pessoa que eu tenho muito carinho, e que a gente possa juntar forças, que sejamos um nessa proposta maior de despertar a humanidade para as verdades e responsabilidades. Lembrando que a verdade é relativa, mas a responsabilidade, ela é imensa. Então, pessoal, né? é uma responsabilidade gigantesca. Se a verdade ela é relativa, ela é limitada, a nossa responsabilidade ela é ilimitada, porque tudo que a gente precisa saber está gravado por essa inteligência maior dentro da consciência de cada um de nós. Então, por isso que, se a verdade é limitada, a responsabilidade ela é ilimitada, porque está tudo gravado na consciência de todos nós. E não adianta querer fugir, se externar em desequilíbrios dos vícios, do sexo desregrado, do excesso de gandaia, do excesso de tudo. Isso só vai fazer com que você perceba a parte cristalina, mas o lodo vai estar aqui embaixo e uma hora ele vai te trazer uma grande confusão e pode ser tarde demais. Lembra da humildade, da gente pedir ajuda? E Vivi, gratidão, que Papai do Céu abençoe imensamente a sua família, que você possa encontrar não só a coragem que, como você já disse, que você já tem, mas a humildade de transformar tudo isso em conteúdo para a humanidade. A humanidade precisa de profissionais como você,
você já tem braços aí para te ajudar, que é o Edinho, né? Me coloco às ordens também para servir naquilo que eu puder ser útil e que fique aqui as minhas vibrações, que certamente já está aí com vocês, de gratidão, de amor, de carinho, de fraternidade, de abundância em tudo aquilo que possa trazer para a vida de todos nós a essência dessa energia que nós estamos falando nela, né? E que essas vibrações se estendam para toda a humanidade, carente aí de equilíbrio, de paz, de harmonia e mais do que isso, se atentar às suas responsabilidades. Muito obrigado. Sabe quando que a gente vê que o papo foi bom? Durou 2 horas. 2 horas. Eu também já vi aqui. Muito obrigada, gratidão. Muito, muito, muito obrigado. Que tenhamos aí uma semana de muita harmonia, de muita determinação e convido todos vocês a continuarem participando aí nessa maratona de live todos os dias, cada dia com um convidado com temas de grande importância. Grava a live aí depois para você me passar, tá bom? Beleza. Beijo no coração de todo mundo, gente. Tchau, tchau. Tchauzinho, felicidades. Muito obrigado.